Olá, olá, boa noite. Estamos começando mais uma live de uma série que temos feito já há algumas semanas, com encontros com alguns colegas aqui. Fizemos semanalmente, algumas semanas a gente fez 2 encontros e vou falar um pouquinho mais porque a nossa convidada já está aqui com a gente e eu quero pedir para ela nessa experiência, mas hoje a gente vai estar com a Adriana Lobo, que já vai entrar, eu acabei de convidá-la, daqui a um pouquinho ela vai conseguir estar conosco aqui. Então vou seguindo aqui, já que o nosso convite está feito, ela já está entrando aqui. Olá, olá Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Osvaldo? Ótimo. Eu estou só contando um pouquinho antes de passar a palavra para você, que a gente vem fazendo esses encontros aqui no Instituto e sempre o tema, a gente faz questão que a convidada, como você fez, escolha o tema que quer falar e a gente não tem nenhuma conversa prévia. Eu sempre explico isso antes da gente começar, porque é uma parte interessante, porque eu acabo também me surpreendendo, como todo mundo que está assistindo, com aquilo que você vai trazer do tema, né? Que tem esse pano de fundo dos relacionamentos, mas cada uma das pessoas que passaram aqui no programa o programa das lives, trouxeram uma perspectiva, um olhar para a temática, assim como você está olhando como a relação dos nossos pais, né? Acabou influenciando as nossas relações depois. E eu acabo, então, também tendo a oportunidade de me surpreender com o tema, de ter a mesma impressão de todo mundo que está aqui nos assistindo. E também quero dizer para todas as pessoas que, porventura, vejam agora, ou que vão ver nesse período que fica no Instagram, né, que nós também estamos deixando todas essas séries de entrevistas sobre os relacionamentos no nosso canal do YouTube, que é o Instituto Conexão Sistêmica. E depois, Adriana, a gente também passa para você, para que você possa colocar onde você quiser, divulgar, tirar partes da sua participação, enfim. É isso que eu queria falar por hora. E agora passar a palavra para a nossa convidada, Adriana Lobo, que vai conversar com a gente, trazer o seu tema. E eu vou aqui assistir junto com vocês. E, de repente, vou poder trocar um pouco de ideia com ela. Então, obrigado por você ter aceito o convite, Adriana. Fico muito feliz. E a palavra está com você. Muito obrigada pelo convite, Osvaldo. Ontem a gente esteve junto, uma constelação linda que você fez, e eu trabalhando as minhas questões, né? Então, falar de relacionamento é muito especial, porque é um tema que me diz respeito e que diz respeito a todos, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu também, que você esteja conosco. Estou bem contente mesmo. Obrigada. Então, eu trouxe essa questão dos relacionamentos, a conexão disso com os nossos pais, né? Com o relacionamento que a gente teve com os nossos pais. Para começar, eu queria falar um pouquinho assim do relacionamento adulto, que pode permear todos os tipos de relacionamento que a gente tem, não é só o relacionamento afetivo com o par, mas com os filhos, com o trabalho, com os amigos, o social, em todos os lugares, né? Esse relacionamento, quando ele é um relacionamento saudável, ele é um relacionamento onde eu estou conectada no presente. Então, eu queria trazer primeiro essa questão, que ela vai ser muito importante para a gente desenvolver um raciocínio
com relação aos pais. Então, eu estou conversando com alguém, ou estou lidando com alguma situação, e eu estou aqui conectado comigo, presente, com o que está acontecendo comigo, com o meu sensorial, com os meus sentimentos, como eu estou vendo aquela pessoa, recebendo o que ela está trazendo, e aquela pessoa também está no presente, em conexão, em consciência consigo mesmo. Este é o ideal, né? Que é para lá que a gente trabalha todo dia para chegar. Mas não é isso que acontece muitas vezes. Especialmente os relacionamentos onde a gente está com conflito, e que são conflitos que viram crises, em geral, a gente não está no presente, a gente está no passado. Tem uma cena que eu gostei demais dos Normais, aquele programa com a Fernanda Torres, o Luiz Guimarães, que aconteceu há muito tempo, mas foi uma imagem que ficou para mim muito legal. Que eles estavam numa cama de casal, os dois, que era o casal, atrás dele estavam os pais, e atrás dela estavam os pais dela. E aí eles começaram a se relacionar e começou o pai de um dar pitaco, a mãe da outra dar pitaco. Imagina a cena, a confusão que deu, todo mundo ali se relacionando a 6, né? Hoje eu colocaria também os avós, os bisavós, né? Talvez os tataravós na cama, para a gente ter uma dimensão de como a gente não está sozinho quando a gente se relaciona com uma pessoa. A gente está com uma multidão junto com a gente, né? E é disso que eu quero trazer hoje, de como isso começa. A gente lá atrás é bebezinho e a gente depende de pessoas que nos cuidem, do pai, da mãe, avó, babá, né? Hoje entra babá também como uma figura importante nessa dinâmica, né? Mas esses cuidadores, eles estão ali para me dar segurança. E eu, como um bebê, eu não tenho condição de cuidar de mim e ter segurança e proteção por mim mesmo. Eu dependo que essa pessoa que crie um vínculo comigo e, portanto, depois eu crio também um vínculo com essa pessoa e que essa pessoa seja minha fonte de segurança. E se essa pessoa que está cuidando de mim está autorregulada, está presente com ela, está percebendo a si mesma, seus sentimentos, seus pensamentos, suas necessidades, está cuidando bem de si. Então, é uma pessoa que está autorregulada, que está presente cuidando, ou pelo menos está a cada momento procurando estar se autorregulando, porque a gente não está autorregulado o tempo inteiro, né? E aí esse bebê vai crescendo e vai podendo contar com essa figura que a gente chama de figura de apego, né, que é necessária para a nossa sobrevivência, a gente ter essa vinculação para ser cuidado, ser protegido. E à medida que a gente vai crescendo mais, eu vou precisando um pouquinho menos dessa figura, porque eu vou querendo explorar mais o mundo. Vou querer ir ali na esquina, vou querer ir no parquinho, eu vou querer começar a interagir mais com o mundo. E eu vou precisar que essa figura, que era de apego, só de apego, agora se torne uma pessoa também que fique feliz com a minha exploração, que também curta eu também ir olhar o mundo, mas eu preciso dela por perto, para ela me proteger, se acontecer alguma coisa, eu vir ter o conchego dela, a proteção. Então, eu vou precisar dessa pessoa com a autorregulação para cuidar de mim, podendo ficar tranquila de eu me afastar e estar tranquila para me acolher. Né? E aí que o bicho pega, né? Porque se eu não estou autorregulado,
como pai, como mãe, e das nossas histórias humanas. Essa é uma realidade comum, Uhum. né? Já vou falar para ninguém começar a colocar a culpa em si, ou colocar a culpa nos pais. Nós somos seres humanos, né? Com um monte de histórias para trás, e trazemos uma carga grande de acontecimentos, experiências nas nossas vidas, então não tem pai e mãe autorregulado o tempo inteiro, Uhum. né? Isso não existe. Mas é o fato da mãe, ou pai, ou cuidador, dar esse incentivo à criança, ela pode amadurecer um pouco mais neurologicamente, porque desde bebezinho até o fim da adolescência, a gente está maturando neurologicamente. A Uhum. gente ainda não está pronto. Então, essa criança vai desenvolvendo e vai explorando o ambiente. Aconteceu um problema, ela corre e vai lá se sentir protegida. E aí, se o cuidador está autorregulado, vai proteger, acolher a criança, também vai olhar se a criança vai correr algum perigo na exploração, se ela precisa ser cuidada. Até aí fica tudo legal. Se essa pessoa não está autorregulada, ela vai ter dificuldade de dar esse limite de uma forma saudável. Essa criança, às vezes os cuidadores ficam muito ansiosos da criança ir para a exploração, com muito medo, com muita insegurança, Uhum. e super protege, limita a criança. Ou deixa a criança ir. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que os pais falavam assim, não, pode ir, minha filha, você se cria, né? E a criança tinha 4 anos de idade. Então, ela ia, se machucava, ou se dava mal, ou passava medo, e ela tinha que dar conta de si mesma. Ela não podia se sentir segura de aproximar, e ela era ignorada se tinha algum Uhum. problema desse, né? Então, os pais não estavam autorregulados. Quando a criança vai para o mundo, ela está exercitando o ir. Esse ir, agir, vem do agre, do grego. Por isso que a gente tem a palavra agressividade, né? E Uhum. essa palavra traz esse impulso de ir para a vida, esse impulso de se mover para as experiências. Se eu não tenho muita segurança nos meus cuidadores, eu vou ter a tendência de começar a ficar mais fechada, mais inibida. Se eu vou levar uma bronca, se eu vou ser ignorada, se acontecer algum problema, eu começo a ficar mais fechada, com mais receio de ir. Ou eu posso desenvolver um comportamento rebelde, o Uhum. oposto, né? Eu vou e me estrepo, né? E aí eu não gravo que é importante ser cuidado, que é importante ter um limite, que é importante alguém estar atento às dificuldades que vêm. E essa agressividade, ela pode ser uma agressividade, então, que é colapsada, que os cuidadores não sentem que podem cuidar dessa criança, trazendo inibição, e pode ser uma agressividade desregulada que vai para a violência. E aí essa criança aprende a resolver tudo assim na bravura, Uhum. né? Mas tem conexão consigo. Quando a gente tem essas experiências na infância, isso é a bagagem que eu levo para a minha adolescência, né? De como eu vou lidar com os meus opositores. A gente, né, Uhum. tem esse termo, os opositores, que é um termo que a gente aprende no Nexo, que são as pessoas que colocam esses limites. E dependendo de como eu me relacionei com esses opositores, é a bagagem que eu trago para a minha vida. Uhum. Tanto para como eu mesmo vou lidar com dificuldades comigo mesmo, de limites, como eu vou lidar com o outro.
adolescência, que seria um momento de eu me diferenciar um pouco disso, afinal é para isso que existe a adolescência, né? Para a gente ousar um pouco mais, dar chances para o nosso cérebro se desenvolver mais. Eu não tenho na minha bagagem recursos e ferramentas suficientes para me proteger, para me cuidar, para eu poder fazer explorações um pouco mais longas, sem me arriscar demais. Se esses opositores da infância não estavam regulados e continuam não estando regulados, também não vão me auxiliar nessa fase da adolescência de uma forma positiva. Então, eu levo para a minha vida adulta essa bagagem que se torna a minha personalidade. E eu continuo, apesar de adulto, eu continuo com uma criança emocional desamparada. Uma criança emocional que não tem recursos para lidar de forma adulta com o presente. E aí eu vou levar isso para as minhas relações. Então, em vez de eu estar um adulto mais maduro, com capacidade de estar mais autorregulado, eu vou levar para as minhas relações todo o arsenal de crenças, de experiências difíceis, muitas vezes de traumas, né? E de como os meus pais lidavam com tudo isso. Eu não tenho mais o pai e a mãe do meu lado, mas agora eu tenho eles introjetados dentro de mim. E se a gente lembrar que pais trazem introjetados dentro de si o que os pais deles viveram e ensinaram, e os avós trazem os bisavós, então a gente tem aí toda a nossa transgeracionalidade dentro da gente nos encontros afetivos de adultos. E isso traz uma bagunça, né, na hora de se relacionar. E tem uma consequência, então, que se eu tenho uma agressividade mais colapsada, eu vou tender a me sintonizar com pessoas que repitam a minha história. Então, eu vou tender a me relacionar com pessoas mais violentas. E aí eu fico muito codependente dentro da relação. Ou, se eu estou colapsada, eu posso ter tanto medo da violência que eu arrumo alguém colapsado também. E aí eu vou ter uma relação mais superficial, com dificuldade de lidar com sentimentos mais profundos, porque eu vou estar com a pessoa que eu me relaciono com muito receio de entrar mais fundo. E se eu trago essa carga muito violenta, eu também posso achar muito excitante me relacionar com alguém muito violento. E aí eu vivo uma montanha russa dentro da relação, né? Pega fogo e vira cinza. Então, consequências que vão vindo para a minha vida de hoje. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque é muito comum as pessoas procurarem a terapia para querer resolver algo do presente sem mexer no passado. E isso é algo muito superficial, isso não dura. Né? A não ser que seja um problema pequenininho de uma orientação, mas se for algo mais profundo, não tem jeito, a gente precisa se olhar. Porque a gente vai precisar aprender a se autorregular. Né? Então, isso que eu quis trazer, assim, inicialmente, para a gente conversar. Muito legal, muito profundo e de uma maneira muito fácil, tranquila da sua explicação. Tivemos uma maravilhosa aula aqui e de compreensão disso tudo, né? Eu só queria, enquanto você falava, eu estava aqui, como eu disse no início, bebendo dessas informações e tomando delas, né, como um conhecimento que você está trazendo e uma sequência muito clara.
eu fui me lembrando, tem uma história que eu já contei em alguns dos outros encontros, porque ela volta agora para eu poder dar como um exemplo daquilo que eu fui ouvindo de você lá no início, né? Então, em uma das minhas estadas lá em Santos, a gente, Glaucio e eu, gostamos de ficar às vezes à tarde, acho que bastante na primavera e no verão. A gente tem um local que o pessoal sai com a canoa, assim, então é um lugar que tem bem o pôr do sol, e é muito legal para tirar fotos, que eu gosto, porque apesar de ser todo dia a mesma hora, o céu é totalmente diferente, como as cores ficam, então. E um dos dias que eu estava lá, aconteceu uma coisa interessante, que tinha uma menina super aceleradinha. Eu sou muito ruim de idade, mas ela era bem novinha, deve ter uns 4 anos, alguma coisa assim. E a mãe já muito cansada, assim, para dar conta daquela coisa toda cheia de energia, né? E, a maré tinha subido um pouco, então na rampinha o mar estava aparecendo. Quando ela viu a água, a criança, ela ficou maluca, né? De não ser a praia, não ser o mar, né? Era uma posição diferente. E ela saiu correndo. E realmente é um lugar que é perigoso, porque lá no final tem um limozinho, assim, se a pessoa entra lá, vai escorregar, né? E a mãe ficou num desespero, porque eu acho que ela já não tinha mais a energia de conseguir alcançar a menina, que ela falou assim, cuidado, cuidado, você vai morrer. E a menina se paralisou. Vai morrer? Era um pouco Pegou um demais choque. para aquela. Então, eu lembrei de novo dessa história quando você estava falando, porque uma coisa é a gente ser compreendido pelo que a gente é, né? Então, pela nossa energia, pelo que a criança é, né? Ela ser amada, compreendida e cuidada dentro desse aspecto. Mas é muito difícil na educação, como você disse. Pegando esse exemplo, por exemplo, se isso fosse uma constante, aquilo pode ter sido naquele dia, mas vamos supor que no dia a dia, para dar conta de tanta energia, você coloca um monte de medo, a criança começa a responder e percebe que ela vai ser mais querida, mais amada pelo comportamento dela. Então, ela vai matando aquela energia, aquela predisposição à curiosidade, de entender, de criatividade. Sei lá o que ela pensou quando viu o mar, né? O que ela sentiu, que ideia que ela teve. E no final, a gente, agora levando a história para aquilo que você estava dizendo, a gente acaba se transformando num personagem e que, vamos dizer assim, cheio de adaptabilidades, né? No limite das coisas, né? E depois você estava também no início dizendo como, quando a gente está falando das relações, além das relações afetivas, amorosas, de um ponto de vista geral, em todas as relações que a gente tem, né? Eu fico pensando muitas vezes no próprio trabalho, a gente percebe a pessoa que acaba levando, por exemplo, no limite disso que eu acabei de contar. Às vezes ela tem uma boa ideia, não foi muito ouvida quando pequena, o reconhecimento dela não estava nisso, estava mais em ser apaziguadora, ou talvez ser mais adaptável à situação, e isso acaba criando dentro do trabalho um personagem que aquela persona por trás daquilo tudo não consegue se expressar, né? Isso é uma coisa que acaba sendo muito difícil, né? Dolorido para as pessoas. E no final, pensando nas relações, como você disse, né? Como a gente vê demais isso, né? Eu ontem, no final do trabalho, do nosso trabalho lá que você mencionou, na nossa conversa final, eu estava contando um pouco isso, né? Como muitas vezes a gente, ou profissionalmente, ou nas relações sociais ou afetivas, a gente mais ou menos tem mas vamos falar no lado profissional, a gente tem quase dois lugares, né? A gente encontra um trabalho para a gente exercer o nosso melhor, seguir as nossas tarefas e fazer tudo que a gente possa fazer de melhor, mas parece que ou alguém
parceiro no trabalho, ou alguém, um chefe acima, ou a estrutura da própria organização, o sistema da própria organização, é um desafiador para a gente, né? Para a gente poder, como você disse, eu encontro ou um abusador, ou encontro uma pessoa que igual a mim, e a relação esfria, porque no final das contas, seja em qualquer outra relação que a gente esteja, mesmo uma relação do campo profissional, a gente no final vai estar lidando com as pessoas, né? E vai encontrar esses mesmos personagens na nossa frente, e como vai ser desafiador mesmo de que mais cedo ou mais tarde, quanto mais cedo melhor, a gente possa olhar para essas questões em que nos obriga a olhar para trás, né, olhar para o passado, para que a gente possa ganhar essa diferenciação, né, entre aquilo que a gente viveu, a pessoa que a gente quer ser, a pessoa que a gente é, a nossa essência, né, como o Glaucio fala muito no Nexo, e, e, e como esse balanço da vida, apesar de difícil, não é nada disso é muito simples de ser feito, mas como isso traz para a gente um acolhimento a essa criança emocional, né, que está lidando com a vida fora de hora, né, fora de época, e como é transformador para as pessoas, né? Então, você vê como, quando eu li o tema, eu pensei várias coisas e, de novo, me surpreendi aqui com esse caminho que você fez, uma explicação desde lá de trás, né? Até a gente passar pela adolescência e surgir essa personagem que, que somos nós hoje, né? E, e como a importância que a gente fala, viver no presente. Eu hoje estava lendo um material, né? E alguém colocando, não, a gente tem que abrir mão certas dores da nossa vida, como se fosse uma coisa de soltar no mar, soltar na água, né? Puxa, a coisa não está longe de ser tão simples assim, né? Do nosso A desejo de farmácia, fazer. essa solução, né? Tava bom demais. Eu estava tendo aula agora, 2 semanas atrás, numa pós que eu estou fazendo, que era sobre a neurobiologia das doenças no mercado de trabalho, né? Da medicina do trabalho. E mostrando os adoecimentos que estão tendo, e eu tenho recebido muito no consultório, assim, conflitos emocionais bem intensos dentro dos Uhum, sistemas, e um nível de tensão muito elevado, porque é uma tensão do sistema, do país, não é algo isolado de uma empresa, uhum, né? A gente tem multifatores com isso. E como, assim, o fato da pessoa não saber se autorregular na sua vida pessoal agudiza demais essa tensão e fica insuportável. E vira doença e vira afastamento de trabalho. Então, é algo muito grave. E cada um que está doente tem um sistema em volta dela sim, adoecido, né? Então, e cada um também que consegue se autorregular um pouco melhor traz uma situação melhor, especialmente se forem as chefias, né? Mais uhum, autorreguladas, ajuda bastante, mas o compromisso com a vida, ela está muito ligada a eu poder me autorregular, sim, porque senão eu vou usar sistemas de sobrevivência, né, para sair de mim, sair do presente, e esses recursos, em geral, pioram a situação. Eu estava falando dessa questão da agressividade, quando a tensão fica grande demais no ambiente, né, que não é possível usar nenhuma agressividade, eu não posso fazer nada com aquela situação, então eu vou me congelar. E sim, aí, quando eu me congelo, além de eu me distanciar profundamente de mim, eu me distancio do que realmente está acontecendo à minha volta. E eu me distancio, então, com quem eu convivo, eu me distancio dos meus filhos, eu não consigo criar uma liga real, uma liga profunda.
eu crio uma liga com outro a partir do que eu penso que é a minha conexão com o outro, né? E isso vai criando uma sociedade que a gente está muito adoecida. Agora a gente tem um entrave de vínculo que é o celular Hum, entre as hum, pessoas, né? sim, E também tirando essa conexão comigo, fico muito, tão ligada a mim, dentro da minha experiência com o celular, que eu vou desconectando do que eu estou sim, sentindo, do que está acontecendo comigo, né? E então a gente tem multifatores hoje muito sérios que a gente precisa trabalhar olhando para esse sistema inteiro. O sem nosso dúvida, racional, mas esse sistema que está à nossa volta também para trazer mais saúde. sem dúvida. E essa parte que você mencionou no começo agora dessa sua fala, é interessante como nas empresas esse mesmo essa mesma dinâmica se repete, né? Como você disse, seria muito legal, quer dizer, é muito importante, ou seria esperado pelo menos, que quem esteja mais autorregulado fosse a chefia. O que acaba acontecendo é que eu, por exemplo, que sou chamado para esses trabalhos na empresa, sempre olhado para quem está mais na operação, de alguma maneira, fazendo o dia a dia, né? E essas pessoas, nesse quesito, não esqueça, não estou falando da pessoa ser capacitada para saber fazer algo, isso é uma outra coisa, né? Mas nessa outra parte, esperar que essa autorregulação venha de quem não está na cabeça do processo, é meio esperar que a gente, como pais, vai se autorregular com o filho, né? E quando, na verdade, quem precisa desse lugar, dessa regulação, dessa relação para isso, são as crianças, são os adolescentes, né? Então eu fico muito feliz quando vejo pessoas nos lugares mais da cabeça do processo, elas procurarem saber, procurarem se interessar por isso, porque é impressionante como isso traz um outro equilíbrio para esse sistema e as coisas acabam dando espaço. Eu faço sempre como se fosse um caminho, sempre falo para os meus clientes sobre isso. E a gente, no caminho da autorregulação, consegue sair daquele estado meio de alerta das coisas que tudo vai acontecendo, e hoje acontece mil coisas a cada momento, né? E a gente abre um espaço para se sentir mais equilibrado, vai no caminho de se sentir mais confiante, vai no caminho de estar mais regulado para o trabalho em si, abre o olhar para a curiosidade, para coisas novas, para novas ideias. Tudo vai num caminho de uma coisa que cresce, né? E Sim. não nesse outro lugar onde a gente fica muito esperando que a cada momento vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe nem de onde vem, né? Porque às vezes há um peso dentro do processo que a gente não consegue nem identificar por que aquele peso existe, e isso vai minando toda essa capacidade cognitiva, inclusive, é, até de performar com o básico que a pessoa tem que fazer. É incrível, né? Então, você tocou num ponto também bem interessante. Eu sempre falo isso, esperar isso de outros lugares é como se na nossa vida, né, a gente fosse esperar que essa regulação viesse, por exemplo, dos nossos filhos, né? Sim. E você trazendo essa questão dos filhos é bem interessante, porque a gente não vai oferecer para os filhos tudo o que eles precisam. É impossível. A gente Uhum. teria que ser um ser de luz, iluminado, totalmente perfeito, né? Por mais que até a gente cuide de toda essa autorregulação, a gente não vai oferecer tudo o que ele precisa, né? A gente ter essa capacidade de perceber o outro, aquele outro ser humano que está na nossa frente,
com tudo que ele sensa, com toda a linguagem corporal dele, com todos os sentimentos, as necessidades, a forma que aquele ser se expressa na vida, isso é maravilhoso quando acontece, mas não é sempre que a gente vai estar ali com isso, sim, né? Então, também autorizar os filhos a cuidarem daquilo que a gente não pôde passar já sim. é meio caminho andado, né? Do Ou, que depois ele chegar lá adulto e olhar para trás e ter que começar do zero, né? Então, esse trabalho da gente se autorregular, que a gente vai crescendo e o filho vai podendo acompanhar um pouco mais o nosso crescimento, já ajuda, mas também essa autorização de dar para o filho, filho, isso daqui eu não soube fazer, isso daqui é minha dificuldade, vai cuidar para não repetir, né? Isso veio de mim, veio da minha história, e então facilita, é uma informação que está disponível hoje nas mídias, em todos os lugares, né? Com o crescimento dos trabalhos sistêmicos, com o crescimento das informações da neurociência, que dão para as pessoas mais possibilidades de sim, crescer, porque tinha uma ignorância a respeito disso tudo, né? A gente, eu me lembro quando eu comecei a estudar psicologia, era tudo uma observação só comportamental. E hoje a gente vê como está funcionando o cérebro, né? Assim, como é que essas redes neurais trazem para todo o nosso organismo mudanças bioquímicas em questões de milésimo de segundos que a gente nem percebeu diante de um gatilho, e que isso traz a gente ir para as mesmas estratégias de sobrevivência, os comportamentos condicionados, repetitivos, e isso é uma prisão. Então, a gente poder desenvolver uma consciência, opa, isso daqui é um gatilho para mim, está acontecendo isso aqui comigo. uhum, Que recursos que eu tenho para cuidar de mim, eu me recursar, poder me acalmar, poder cuidar de mim, poder desenvolver esse opositor saudável dentro de sim, mim, né? Que vai sim. falar, olha, isso daqui que você está querendo fazer não vai ser bom para você, não. Isso aqui vai dar errado. Uhum, Você vai ficar mal depois. Vamos cuidar para você não ir nesse sim, impulso kamikaze, ir uhum, lá, né? Assim, criar um problema para você. Ou uma parte minha que possa falar, vai com cuidado, vai devagar, usa os recursos, mas vai um pouquinho, se encoraja, né? Vai lá se apresentar um pouco, vai se mostrar um pouquinho, né? Para você se encorajando e aprendendo a ir sem congelar, sem sim, se desconectar de si. Então, uhum. isso me maravilha. Assim, é um tema que eu sou apaixonada, porque eu vejo a mudança que tem feito em mim, né? Essa tomar posse desses recursos, e É ficando incrível, né? mais adulta, mais É presente, né? Eu vejo incrível. hoje ficar adulto, se diferenciar, é ficar mais no presente, Sim, é acolher esse passado, é poder integrar isso e com carinho, dentro do que é possível. E se a gente escorrega na maionese, a gente vai lá, cuida da gente, fala, tá tudo bem, né? Assim, se acolhe, vai de novo, vai mais um pouquinho, né? E isso traz uma nova forma da gente olhar para a vida. sem dúvida. Muito rico nossa, é incrível como a gente vai ouvindo e vai pensando nesse setting da família, mas também vai para outros lugares, vai pensando em relacionamentos no geral, como todo esse conhecimento e essa possibilidade e a vivência disso, como você disse, né? A gente acaba se surpreendendo diariamente como tudo isso amplia, né? É, Eu estava conversando com uma mãe falando sobre o cuidado, né, dessa ela
de um tempo, teve uma educação dos pais que tinham bastante medo das coisas. Então, era muito mais simples fazer aquele modelo do não pode isso, não pode aquilo, né? E hoje, para quem tem filhos, sei lá, tipo 10, 11, 12 anos, é um desafio, porque é um mundo do pode tudo. A pessoa se sente completamente sem a informação da educação, de poder, o que eu vou fazer? Repito, não repito? E, e a gente estava falando de um monte de coisas, falando disso que você está dizendo, quanta informação legal que hoje a gente consegue ter, os processos de terapia, processos de mudança, eles trazem esses componentes hoje, eles estão mais disponíveis, né? O mundo desse trabalho, do desenvolvimento da gente mudou muito, né, nos últimos tempos, recentes para cá, e mesmo quando você vai trabalhando com, por exemplo, no mundo do trabalho com gente mais jovem, né, que sempre fica todo mundo começa a falar desse mesmo desafio, porque isso, porque aquilo, porque o jovem isso, porque o jovem aquilo, quando na verdade eu comento muito que a gente tem que sempre pensar, ao invés de fazer esses comentários, fazer os comentários através de perguntas internas, né? Então, se vê uma coisa que acontece, uma resposta de alguém do time, né, no trabalho, que seja de outra geração, né? Eu sempre brinco de dizer assim, que tal se você fizesse uma pergunta, aonde isso que essa pessoa tá tentando fazer, aonde isso tem sentido para ela? Onde tem sentido? E isso vai trazer uma condição de você compreender todo esse mundo, né, esse sistema que está à volta da gente, e muitas vezes até pensar por que essa pessoa está tentando fazer isso aqui na minha empresa, por exemplo, né? Aqui na minha área. O que que trouxe essa pessoa para ter essa ideia de fazer algo que é para ela, né? É uma coisa para ela, aqui expressando, né? Então, independente de chegar a algum tipo de solução, traz quebra um pouco aquela coisa de uma guerra, por exemplo, uma guerra de gerações, Sim. que mina também o espaço. E se a gente vai voltando também para a nossa vida na família, que para mim sempre é um maravilhoso exemplo disso, volto à história que essa mãe estava me falando. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que aprender, o que tem que mudar, o que eu preciso entender, e que essas coisas que estão disponíveis hoje, o que pode me ajudar para que eu possa entender que eu entendo que eu não vá fazer daquele jeito, mas como é que eu faço desse outro jeito? O que quer dizer? É totalmente o oposto? Então não podia nada, agora pode tudo? Sim. Não, sabe? Onde encontra um equilíbrio nisso? E é interessante, né, Adriana? Você que, com toda certeza, também trabalha com diferentes idades das pessoas, mais jovens, mais velhos, né? Gerações diferentes, né? Como eu fico muito feliz quando eu vejo isso, ou pessoas jovens no trabalho buscando entender melhor tudo isso, ou casais jovens que já têm essa ideia assim, o que eu posso fazer de melhor para educar os meus filhos. E isso é um baita de um caminho, né? É o caminho de transformação, não tem outro, porque senão a gente vai ficar repetindo, tentando acertar e errar, e aquela dor vai permanecendo de jeitos diferentes. E aí volta para o que você disse lá no início. Aí a gente não consegue viver no presente. E de alguma maneira a gente está enganchado com alguma coisa, seja a cama da Vani, esqueci o outro Eu também personagem não que era. lembro Eu do lembro da exemplo. Vani e dele, que era lá com os pais, seja com os pais só, se tivesse os avós, os bisavós, a gente fica todo enroscado nessas histórias e tudo isso fica misturado em qualquer lugar que a gente vá. Eu tenho usado muito, eu fiz recentemente 2 workshops sobre relacionamentos, visando muito o relacionamento afetivo, né? Sábado agora eu vou fazer uma, uma palestra sobre a justa razão, né? E estou usando essa mesma imagem. Eu gosto muito mentalmente eu converso, e tem alguém que ajudou aqui, é a Vani e o Rui. Alguém aqui que ajudou. Isso. Obrigado. E
eu tenho usado muito a questão da mochila transgeracional, né? O que a gente carrega, né? Então é como se a gente abrisse aquela mochilinha que a gente leva o nosso laptop, e aí de repente lá está uma história, está uma outra história, daquilo que a gente aprendeu, está tudo aquilo que você explicou tão bem explicado no início, o encontro, aquelas pessoas que tinham que nos explicar as coisas, que tinham que nos acolher e como foi feito aquilo, e não tem certo e errado, foi como foi, né? E todas as coisas que a gente foi criando, aí a gente é um adulto com essa bagagem, e muitas dessas bagagens, como o processo da justa razão mostra, ela é transgeracional, já não é nem só do que a gente viveu. Sim. Aí vem lá, como tudo foi construído, e aquilo fica, não é questão de uma bagagem no sentido do peso, a minha imagem é assim, aonde a gente vai, a gente leva isso tudo junto. É o nosso laptop, é o nosso material da vida, né? Que hoje é um iPad. Para onde a gente vai, a gente leva aquilo. E aí, metaforicamente, aonde a gente vai, a gente leva toda essa mochila da nossa vivência biográfica, que você explicou, e também naquilo que você explicou ao final. E ainda, além de tudo isso, tem, além da Vani e do Rui, que olharam para os pais, ainda tem os avós, os bisavós, e sabe lá mais aonde isso tudo começou, alguns aspectos começaram, mas o que a gente vê há uma repetição, um desejo de fazer o melhor, sempre, né? Com o que a gente tem, né? Filhos foram mudando no longo dos últimos 100 anos, né? O significado de para que filhos serviam. Eu não sou nenhum Matusalém, mas eu me lembro eu viajei muito o Brasil inteiro trabalhando, e eu me lembro de vários lugares que eu passava e que via assim, não é nem interior do interior, não, né? A função das pessoas mais que vinham de lugares mais distantes, que ainda não tinham toda uma família totalmente urbana, né? Que tinha aquele hábito de que o filho tinha uma função. Sim. E se não era a função de cuidar da terra, né? Que já não estávamos nesse papel, mas uma função de cuidar de uma série de coisas no processo da casa, os meninos e meninas, né? E então o filho também era uma coisa que foi mudando, e agora o filho virou uma outra coisa, e assim é. Não adianta ficar discutindo se está certo o que tem hoje, o que está errado, comparando com outras épocas. O fato é que o que vai mudar, né, Adriana, que essa explicação que você deu, e o que eu convido quem entrou depois, que assista no YouTube depois, se não conseguir pegar amanhã, enquanto a live fica ao vivo, né? A gente vai deixar no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. Assista esse início que a Adriana explicou, porque a mudança está em a gente compreender e fazer a diferença nesse aspecto, desde lá do início e passando, como você disse, se a gente consegue fazer diferente com os filhos, adolescentes ou mais jovens, às vezes até um pouco mais velhinhos, aí, né, que é nessa adolescência expandida, enquanto o cérebro e o sistema nervoso precisa disso, não tem outro jeito, não adianta criticar agora 24 anos, não, já está provado que não está tudo terminado, precisa de suporte mesmo, né? Então, isso é o que vai fazer a diferença, e de jeito nenhum vai fazer a diferença a gente ficar discutindo o que era o filho, o que o filho é hoje, como é que era na década onde eu cresci, por exemplo, como adolescente, que foi nos anos 70, né? Around 15 anos foi por aí, e era um outro mundo, era um outro Brasil, uma outra história, a gente não podia fazer nada, não podia podia respirar, e não tinha só a ver com a nossa educação em casa. Eu me lembro da gente estar na rua, assim, se encontrar, lia, por exemplo, uma pessoa, não um policial, não é nem isso que estou falando, mas eu lembro das vezes de andar no Ibirapuera, né? Aí você encontrava algum militar, a gente congelava, né? Se sentia como se estivesse fazendo alguma... Sei lá o que vinha na gente, né? Era uma outra época, totalmente diferente, né? E não tem absolutamente nada a ver com hoje. Essa E como... atualização de crenças, ela é muito necessária. Sim. Senão a gente fica criticando, né? Porque A crítica não leva a nada. Tem coisas que foram ótimas, tem coisas que não foram boas, e tem coisas que não servem mais, que não tem a ver. Não tem mais sentido. Essa atualização é importante. Mas ela não é uma atualização
que dá para a gente fazer só no nível mental, Sim. com a compreensão. Essa é a grande chave, né? A chave é a gente trazer para o sensorial. Hoje, com as neurociências, a gente sabe que se a gente não mudar isso na nossa experiência sensorial, isso não aprofunda e não enraiza. Então, isso é uma coisa nova para muitas pessoas que buscam terapia, porque a terapia antigamente era muito verbal, né, comportamental e às vezes até corporal, mas a gente trazer agora essa noção do sensorial, eu preciso sentir em mim diferente, né? Eu preciso sensar no meu corpo diferente, não basta entender. A gente fica neurótico esclarecido, né? Como eu falo, não adianta, o nosso ser inteiro precisa se reconectar com essa mudança, com essa essência da gente, que é o nosso maior recurso, né? A gente se reconectar com essa parte mais profunda e pura nossa, onde está a nossa intuição, nossa criatividade, a nossa amorosidade por si mesmo, a nossa capacidade de encontrar o outro e ter um encontro de verdade. E isso, para mim, é a cura para o planeta. É a cura. Sem dúvida. E, Adriana, eu ontem fiz um comentário, 2 ou 3 semanas atrás, eu tinha feito um trabalho também no trabalho sistêmico, no modelo que faz o tal da constelação estrutural cega, né, que não tem a história por trás. Eu fico muito feliz e ainda me surpreendo, e adoro que eu me surpreenda, porque isso, para mim, no trabalho, é uma maravilha, porque se tudo fosse, se eu não me surpreendesse, se tudo fosse tão simples assim, eu acho que não estaria mais fazendo isso, estaria fazendo outra coisa. Mas, enfim, isso também não é importante. O importante é a nossa capacidade de percepção. E como ela é enorme, e como a gente vai crescendo, e nessas histórias todas, a gente vai achando que tudo acontece na nossa mente, a ponto de eu poder dizer, bom, eu não preciso mais ter esse tipo de comportamento que eu tinha, que eu aprendi com os meus pais, na terapia eu entendi que isso, então eu vou soltar isso. Isso não é assim, né? E a gente percebe com a nossa capacidade de estar conectado com algo, com 50, 60 anos para trás, presente na gente ainda, quando a gente vê um trabalho feito assim, que simplesmente se coloca na posição, e como as pessoas são capazes de trazer uma série de relacionamentos entre as coisas que elas nem sabem o que são, né? Quer dizer, a nossa habilidade profunda de percepção é enorme para o externo, e essa mesma enormidade, força dessa questão nossa interna da sensopercepção, vai para dentro da gente. Aí tudo muda. Se eu consigo voltar a fazer contato com uma tristeza que eu sentia, ou eu me lembro na minha história, uma tristeza que era profunda no meu sistema, que depois eu fui entender, ouvindo histórias das pessoas mais velhas que me contaram, como isso passa, né? Como isso fica na gente. É incrível. Sim. É incrível. E também É surpreendente. a gente pode sair dessa cobrança também, né? Eu durante muito tempo me cobrei assim com mudanças em mim que eu não dava conta, porque precisava mexer em pontos que eu não sabia como mexer. Então, vira uma tortura mental, porque você tem consciência, quer fazer diferente e não consegue fazer. Não consegue. Né? Então, poder ter essa reconexão com tudo isso, né, nos dá esses instrumentos se cuidar. Sem dúvida. Eu não tem nada a ver de fazer um merchan, porque, na verdade, até isso aqui entrar no ar, os sábados vai ter passado, mas eu conversei com a Glaucia, a palestra e o trabalho que eu vou fazer no sábado, que vai ser no final um exercício, é pensando em 2025, antes de pensar quais são os nossos planos, olhar com a nossa tal mochila para dizer quais são as coisas que nos últimos 5 anos eu estou falando que eu vou fazer como meta e não consigo. Mas não é para si, né? Aonde isso
dentro de mim tem um não, que no fato eu vou e não consigo, sei lá, seja o que for, aquilo que eu quero ver transformado em nossa vida, até porque se a gente tem muito um desejo de fazer uma coisa e não consegue, a gente também vai se sentindo frustrado. É ruim isso, né? Então, poder compreender que certos movimentos, né, certos impulsos, que a gente busca aquele yang, que agora vai, vou fazer, ele, se não tem esse encontro interno, ele murcha, a gente não consegue. É incrível, né? Então, todo o processo vai ser, vamos olhar para isso, vamos tentar dar uma calmadinha nisso, antes de pensar quais são os meus planos para o ano que vem, vou emagrecer, vou correr, vou ganhar US$ 1 milhão. Antes de tudo isso, vamos ver o que a gente pode, sabe, trazer internamente, aí sim, sabe, para poder ter a leveza de olhar para as coisas, sabendo que tudo aquilo que eu pensei em fazer e que eu não consegui, tem uma razão interna, tem um movimento interno que muitas vezes nem tem a ver com a nossa própria história, né? É de novo uma coisa incrível. Ah, ah, eu Você falou da Vani e do Rui, eu estava lembrando que em um dos episódios eu assisti, adorava aqueles eram muito bons como comediantes, e ela, uma super atriz, né, em, em diferentes pontos, mas aquela fase da vida dela, ela virava aquela personagem daquela menina, né? E uma vez, acho que nessa história de ano, ele falava assim, ela falava, sei lá, vou fazer ginástica, não sei o que ela queria, que não tinha a ver com emagrecer, porque ela era super elegante sempre. E ele falou, vai nada, todo ano você fala isso dela, e você também fala não sei o quê, não vai fazer porcaria nenhuma. E assim, né? Tirando o lado cômico que eles traziam, a gente fica, né? Então, a minha proposta, né? Gente, calma, antes de fazer os planos do 7 ondas lá e usar o branco e vou fazer tal coisa, vamos olhar um pouquinho para dentro e dizer o que aqui dentro precisa acalmar e a gente precisa dar um acolhimento para poder dizer, sabe? Porque senão a gente vai numa direção e o não vai junto, né? A gente, sim, 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 vou fazer, e aí ataca o não interno muito fortemente, né? E a gente não consegue fazer nem as coisas que são mais simples, porque dá esse processo interno que vai sendo um impulsionador para a gente, né? Fica muito ameaçador para a Fica, criança emocional. fica. Eu quero falar que hoje eu tô bem feliz, porque eu estou aqui conversando com você, falei sobre um tema que me toca também, né? E estou me sentindo presente, Sim, né? Estou sentindo que meu bom. corpo, estou sentindo minhas emoções, estou sentindo a conexão com você, a conexão. Estou vendo que tem um monte de gente aí entrando, infelizmente não dá para a gente ler e acompanhar, né? Não dá tempo, mas são conquistas que valem a pena a gente poder ir trilhando esse caminho, que é um caminho que exige coragem e dedicação. A gente ter crescimento não vem de graça, né? É um compromisso, é um propósito de vida a gente crescer. Eu acredito Sim, que esse é um propósito para a gente aqui nesse planeta. E, e a gente poder utilizar a nossa energia, a nossa dedicação para isso, não é fácil. Não é fácil para ninguém olhar para suas dores, suas feridas. Não é fácil para mim. Não é não fácil falo para ninguém, né? para ninguém. Mas a gente colhe frutos. A E gente é colhe, não é possível, né? e é E é possível. possível. E é possível. Né? Cada Uma um das coisas que coloca. passou aqui rapidinho e que eu também não consigo acompanhar tudo, mas alguém mais ou menos o que eu entendi é como é que a gente consegue saber exatamente o que tem na mochila. É possível a gente fazer contato com isso. Talvez não consiga de uma vez só entender a mochila inteira, mas é possível entendendo esses passos é, e como a gente, a cada um desses
dentro da gente se acalma ou vai para o seu lugar de origem, né? Esse ano a gente teve 2 encontros maravilhosos com o Siegfried Essen, né? E ele trouxe uma imagem também, uma figura, né? De quantas coisas ele pequeno, ele contava que ele era capaz, até fisicamente, de ficar com um espinho na mão, né? Ele lembra do irmão dele que se tinha um espinho na mão, tirava e a vida seguia. E ele ficava com aquela coisa esperando que alguém resolvesse para ele. E aí ele fez metaforicamente uma ideia desses espinhos que a gente vai, em vez de falar da mochila, ele estava falando dos espinhos que a vida vai trazendo e como é possível a gente identificando a cada um, e ele faz muito uma imagem de que isso vai para um lugar da origem disso, né? Porque ele está olhando só para a transgeracionalidade naquele evento que ele fez. E então tem muitos recursos, a gente é capaz de fazer isso muito maravilhosamente bem. É Bom, verdade. Adriana, a gente vai chegando num ponto aqui que eu acho que agora eu tenho que passar a palavra para você finalizar, porque você fez um início tão maravilhoso e quero deixar a palavra para você terminar. Antes disso, dizer para as pessoas que chegaram depois ou que não esqueçam de que tudo isso aqui fica no canal da Conexão. Eu acho que fica 24 horas, alguma coisa mais ou menos assim. Mas, se alguém não conseguir assistir nesse período, todos esses encontros, e esse não vai ser diferente, vai ficar no canal do YouTube, Instituto Conexão Sistêmica, é o nosso canal. Lá vocês vão encontrar alguns materiais. Quem tem interesse na formação do Nexo e quiser, é mais fácil achar mais materiais no canal do YouTube da Gláucia, que é o Gláucia Paiva Terapias. Mas, independente disso, o que eu quero convidar a todos que chegaram agora, não deixem de assistir o início, onde a Adriana fez um super caminho, que é uma maravilhosa aula sobre tudo isso que a gente falou. Ela fez um caminho didático muito interessante, vale a pena assistir e olhar com muito carinho tudo isso, porque são excelentes informações até para a gente compreender tudo isso, né? Nós mesmos, e até dizer realmente é possível. Sem por culpa, ela até cita isso, não precisamos ficar pensando que a gente está fazendo alguma coisa errada, que os nossos pais foram errados, é assim que é, a gente é humano, está aqui para isso, entre outras coisas. Então, eu agradeço muito você ter aceito o convite, adorei o nosso encontro, e quero deixar as despedidas para você. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma delícia estar conversando com você, trocando, muito gostoso. Vi várias pessoas queridas aqui que entraram, não consegui acompanhar todo mundo. Um beijão para minha filha amada que Eu sei que compareceu. deve ter sido Te sua filha, porque ela escreveu: amo, mãe, eu te amo. te amo. E aos pacientes que vieram, os amigos, muito obrigada. É sempre muito gostoso ter gente junto, né? É um aconchego, tá todo mundo junto. E no meu Instagram também vou estar trazendo muito dessas informações do Nexo, porque é um trabalho que eu estou apaixonada, estou assim super ligada nele, né? Então, lá no meu Instagram também tem muitas coisas. Vou estar colocando outras lives também. E, e espero que tudo isso floresça aí para cada um, que seja uma contribuição para cada um ter muita vontade de sintonizar com a sua essência, custe o que custar, né? Assim que eu quero deixar esse convite para todo mundo, Maravilhoso. né? Tá bom? Super obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a Obrigada, gente. gratidão. E a gente repete, quem sabe, isso outras vezes o ano que vem. Vou adorar. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.